Guaratuba, 6 de abril de 1992. Uma segunda-feira comum na pacata cidade litorânea paranaense. A cidade vivia o ritmo lento do pós-verão. A família Caetano, humilde, residia na Rua da Venda, no bairro de Coapar. A rotina de Evandro, um garoto de apenas 6 anos, era simples e monitorada. Ele saiu de casa por volta das 16 horas. Sua missão, buscar umas moedas, ou talvez um pacote de bolachas, na residência da família a poucos metros. Uma caminhada que, para uma criança, não deveria durar mais de 10 minutos. Ele nunca chegou. O curto trajeto de rua, uma rotina inocente, tornou-se o palco de um enigma assustador. O que o levou a parar? Uma abordagem? O som de um carro desconhecido? O silêncio? A sua mãe, Maria Caetano, em desespero crescente misturado a uma incredulidade inicial, dizia: Evandro, onde você está, meu filho? Evandro! A busca da família foi imediata. Amigos, vizinhos, todos varrendo a pequena área. A polícia foi acionada, mas a princípio, o caso foi tratado com a urgência típica de um desaparecimento em cidade pequena, com a crença de que ele logo seria encontrado. A descrença da polícia em um crime sério era evidente. Sequestros em Guaratuba eram impensáveis. A cidade parecia imune à violência das grandes capitais. O sequestro parecia improvável. A família era de poucos recursos. O que teria motivado o rapto de uma criança, sem pedido de resgate, naquela comunidade? O tempo se arrastava, transformando a angústia em agonia. 5 dias de buscas infrutíferas. A comunidade, acostumada à tranquilidade, começava a sentir o frio do medo. O pressentimento de algo terrível se instalava. No dia 11 de abril, o corpo de uma criança foi encontrado em um matagal, próximo a uma área de vegetação densa, na rua Rio Branco, em um local de difícil acesso. A descoberta não trouxe alívio, mas um horror inimaginável. O corpo, em estado inicial de decomposição período colicativo, apresentava sinais de extrema violência. A identificação preliminar foi feita por Ademir, o pai, que reconheceu as roupas, uma bermuda, uma cueca e, de forma crucial, o chaveiro da casa. Mais tarde, a arcada dentária confirmaria. Era Evandro Ramos Caetano. O estado do corpo era o que chocava a todos. Mãos, pés e vísceras, órgãos internos, haviam sido removidos. Mutilações de uma natureza que aterrorizaria o mais experiente dos investigadores. Não era um assassinato comum. A brutalidade das mutilações e a forma como o corpo foi deixado, quase como em um palco, pareciam deliberadamente planejadas para chocar. A polícia, sob imensa pressão social e política, precisava de uma explicação que coubesse no nível de horror encontrado. A sociedade não aceitaria a ideia de um predador anônimo agindo na cidade. Rapidamente, a linha de investigação se estabeleceu. Não um crime passional ou comum, mas sim sacrifício ritual. A forma das mutilações, a ausência de órgãos internos sugerindo o uso em um rito, o local, tudo isso, na narrativa policial da época, apontava para uma seita satânica. O termo magia negra, bruxaria e satanismo se espalhou como fogo. O pânico se instalou. A ideia de que líderes de seitas estavam roubando e sacrificando crianças levou a uma histeria coletiva no Paraná. Os jornais e a televisão transformaram o caso em um espetáculo de terror. Manchetes sensacionalistas. Estes são os bárbaros, a confissão dos satânicos, inflamaram a opinião pública, exigindo justiça imediata e brutal. A mídia local e nacional criava a imagem do monstro. A investigação, contaminada pelo fervor popular e pela urgência midiática, precisava urgentemente de um rosto, de um nome que justificasse o nível de maldade percebido. A caça às bruxas estava aberta. 7 nomes surgiram. Entre eles, Celina Abag, a então primeira-dama de Guaratuba, e sua filha, Beatriz Abag. A entrada dos bruxos. Os nomes de Celina e Beatriz foram inicialmente sugeridos na investigação paralela da Polícia Militar, PM, muitas vezes baseada em inimizades políticas ou preconceitos, antes de qualquer prova material sólida. A narrativa estava pronta, desenhada sob medida para o medo da população. A elite local, em conluio com líderes de cultos, Oswaldo Marceneiro, Davi dos Santos Soares e outros, executando um ritual satânico para obter poder ou riqueza. O poder político e, crucialmente,
O preconceito religioso se uniram em uma forja letal. As pessoas que professavam uma religião de matriz africana foram deturpadas, taxadas de praticantes de magia negra e rapidamente incluídas na lista dos suspeitos. A urgência de dar uma resposta à população, de fechar o caso com o selo do ritual, pode ter sido a verdadeira tragédia do caso Evandro. O foco agora não era mais o assassino, mas sim a narrativa macabra, que apaziguava a sede de espetáculo. Para a polícia e para a opinião pública sedenta, o caso estava fechado com as prisões. Faltava apenas a confissão. A prova irrefutável para o júri. E ela veio, mas não de forma voluntária. O delegado e os oficiais militares responsáveis pela investigação paralela usaram métodos que hoje seriam impensáveis, mas que, na pressão da época, foram aceitos como necessários para a resolução do crime. O contexto era de extrema pressão política, com o secretário de Segurança Pública demandando uma resposta rápida. A tortura foi o atalho cruel escolhido. A pressão para resolver um crime de tal magnitude era imensa, e o caminho mais rápido para a verdade foi a violência. Mais de 20 anos depois, o alicerce de toda a acusação ruiu. Um áudio chocante emergiu. Uma gravação clandestina feita na própria delegacia durante o interrogatório e a tortura. A gravação, analisada por peritos, não deixou margem para dúvidas. A base de toda a acusação do Ministério Público, as confissões detalhadas dos réus, foram extraídas sob tortura brutal e sevícias indescritíveis. Você confessa que você apertou o pescoço, fala o que eu estou dizendo, fala que o Davi fez o ritual, fala. As fitas revelaram que os torturadores instruíam os réus a criarem a narrativa do ritual, com detalhes específicos sobre os cortes e as ações, que fugiam ao conhecimento do homem médio. Sob violência, as pessoas confessam qualquer coisa. Elas confirmam a narrativa imposta pelo torturador. O que Osvaldo Marceneiro, Beatriz Abag e os outros disseram naqueles interrogatórios era a verdade da polícia, forjada para o júri e para a mídia. A prova da tortura invalidou, moral e legalmente, a espinha dorsal do processo. O Ministério Público do Paraná, anos depois, teve que reconhecer o erro judiciário. A revelação das fitas também trouxe à tona que trechos que indicavam a tortura foram deliberadamente editados antes de serem apresentados como provas iniciais. A confissão falsa não era a única falha. A prova material também era incerta e controversa. A perícia apontou que um fio de cabelo encontrado no carro de Beatriz Abag era compatível com o de Evandro, uma evidência crucial para a condenação. Mas a mãe de Evandro, Maria Caetano, sempre negou. Seu filho tinha cabelo curto castanho. O fio de cabelo encontrado era longo e tingido, algo que se encaixava melhor na narrativa da bruxa que a polícia já havia criado. Um erro básico de perícia. Uma falha grosseira na investigação que foi ignorada por anos. O clamor popular e a pressa de prender os bárbaros ofuscaram a análise fria e técnica dos fatos. O uso político. As confissões foram apresentadas em coletivas de imprensa, com os acusados já condenados pela opinião pública, antes mesmo de um julgamento justo, reforçando o clima de histeria. O resultado de toda essa falha, os culpados pela tortura, aqueles que abusaram do poder do Estado, ficaram impunes por décadas. O delegado e os oficiais envolvidos na coação não foram punidos, e o verdadeiro assassino de Evandro Ramos Caetano, ele pode ter caminhado livre por Guaratuba, protegido pela confusão, pela impunidade da tortura e pelo espetáculo macabro do ritual. Havia uma dúvida cruel que pairava sobre a família e o caso, alimentada pelas falhas da perícia. Aquele corpo era mesmo de Evandro, em pleno século XXI. A única forma de sanar a dúvida com certeza absoluta era a ciência moderna, o exame de DNA, e a justiça autorizou a exumação. Décadas depois do enterro, o corpo foi retirado da cova para que um novo laudo de DNA pudesse ser realizado. A expectativa era gigantesca. Se o corpo não fosse de Evandro, toda a história se reescreveria. O resultado, contudo, trouxe uma certeza para a família e um novo enigma para o caso. O DNA confirmou. O corpo mutilado era, de fato, Evandro Ramos Caetano. Uma certeza que, paradoxalmente, trouxe de volta à tona um fantasma ignorado pela investigação original, Leandro Bossi. 6 meses antes de Evandro, em 1991, Leandro Bossi, um garoto também de 6 anos, também desapareceu em Guaratuba. Ele sumiu quando saía para ir à padaria.
O crime de Evandro, com sua narrativa espetacular de ritual satânico, ofuscou e praticamente enterrou o caso de Leandro. Seria o mesmo agressor, a mesma modus operandi. Um padrão de predador que a polícia, obcecada pelo ritual, falhou em investigar. Para muitos analistas e investigadores posteriores, a proximidade geográfica e temporal nunca foi uma coincidência. A tese de um único predador serial de crianças na cidade litorânea foi descartada pela pressa de fechar o caso com o sacrifício. A obsessão pelo ritual transformou o caso Evandro em um circo midiático. E no palco, o público, a mídia e a justiça falharam em enxergar o que estava nas sombras. A possibilidade de que o mesmo criminoso tivesse feito 2 vítimas na mesma faixa etária em um curto período de tempo. O caso de Leandro Bossi, até hoje, permanece em aberto, e a confirmação do corpo de Evandro pelo DNA apenas intensifica a suspeita de que a polícia original perseguiu a trama errada. Em 2021, a esperança por justiça para os acusados e por verdade para Evandro renasceu. O Tribunal de Justiça do Paraná aceitou a revisão criminal, impulsionada pela prova incontestável das fitas de tortura. Em novembro de 2023, o tribunal anulou as condenações de todos os 7 réus. O reconhecimento formal da tortura abriu caminho para anular todo o processo judicial, uma vitória histórica. A absolvição foi baseada no artigo 5º da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade da integridade física e moral. O caso Evandro se tornou um alerta temporal sobre a necessidade de métodos investigativos que respeitem os direitos humanos. Em 2022, o governo do Paraná já havia publicado um pedido oficial de perdão a Beatriz Abag, expressando veemente repúdio ao uso da máquina estatal para a prática de qualquer tipo de violência. Os 7 inocentes, os condenados, que cumpriram longas e injustas penas, ganharam o direito à indenização por erro judicial e tortura. Beatriz Abag e Celina Abag, as figuras centrais da acusação, condenadas a longas penas, tiveram suas vidas destruídas pela narrativa do ritual. Osvaldo Marceneiro e Dávido Santos Soares. Os pais de Santo, condenados a mais de 20 anos, foram o rosto do ritual satânico na mídia. Vicente de Paula Ferreira, outro acusado, que infelizmente morreu na prisão antes de ver a anulação de sua condenação. Ayrton Bardelli e Francisco Sérgio Cristofolini, também condenados injustamente. A anulação não revelou quem matou Evandro. Apenas inocentou aqueles que foram forçados a confessar. O caso Evandro se tornou mais do que um crime. Ele é um estudo de caso sobre a fragilidade da justiça, a histeria da mídia, o preconceito e a falha humana. Seu legado é nos lembrar que um caso resolvido pode ser apenas o começo de um novo e mais profundo mistério. A absolvição baseada na tortura não garante que a polícia tenha capacidade ou interesse em perseguir o verdadeiro culpado. Evandro Ramos Caetano. Uma criança tirada de sua mãe e de sua vida. O corpo foi encontrado, a identidade confirmada. Mas a verdade? A verdade continua a ser o maior cold case do Brasil. A anulação abriu o caminho para a reabertura oficial das investigações, mas o tempo é um inimigo cruel. A demora da justiça coloca o crime de homicídio qualificado em risco de prescrição. O que resta é a indignação, o reconhecimento do erro e o eterno enigma. A busca pelo verdadeiro assassino pode ter novos capítulos, ou a impunidade, garantida pela falha inicial da investigação, será a resposta final. Quem de fato sequestrou e matou Evandro? E depois mutilou seu corpo de forma tão horrenda? A resposta jaz nas sombras, esperando que uma nova investigação, livre da pressão, da violência e do preconceito de 1992, finalmente a ilumine. A anulação das condenações é uma vitória contra o abuso de poder, mas a ausência de justiça para Evandro e Maria Caetano é a eterna cicatriz do caso. Se você gostou desta investigação, deixe o seu like. Inscreva-se no canal e ative as notificações. A verdade está lá fora, esperando para ser descoberta.